A lição da cerâmica e da surdez. A Haftarah da Perashá Shelach relata a história dos 12 espiões enviados por Joshua para explorar a cidade de Jericó, pouco antes da entrada de Bnei Israel na Canaã. Lemos que Joshua enviou esses espiões como Heresh e Joshua 2:1. Um termo que os sábios interpretaram de duas maneiras. Uma opinião explica essa palavra como derivada de Heresh, isto é, cerâmica ou barro, referindo-se ao fato que os espiões se disfarçavam de vendedores de utensílios de barro como estratégia para evitar suspeitas. Segundo a opinião, Heresh significa surdos. Sempre que alguém em Jericó estava com os espiões, eles fingiam ser surdos e não respondiam, esperando assim escapar de suspeitas dos habitantes da cidade. Os rabinos comentaram que esses 2 espias representam o paradigma da observância das mitzvot. Uma pessoa que deseja ter êxito no cumprimento de uma mitzvah deve seguir seu exemplo, aprendendo e aplicando tanto as lições da cerâmica quanto a lição da surdez. A Halahá distingue entre 2 categorias de utensílios: o utensílio de metal e o utensílio de barro. Os utensílios de metal tornam-se tamé, ritualmente impuros, quando uma fonte de impureza, por exemplo, uma pessoa que está tamé, toca sua parte externa. O utensílio de barro, por outro lado, torna-se tamé apenas quando uma fonte de impureza entra em seu interior. E se uma pessoa impura toca a parte externa do utensílio do barro, ela não se torna tamé. Os rabinos explicam que, diferentemente da cerâmica, o metal possui valor intrínseco. O próprio metal é valioso. Portanto, até mesmo a parte externa do utensílio é considerado um componente significativo nele. E por isso seu contato com a impureza torna-se um utensílio ritualmente impuro. A cerâmica, em contraste, não possui valor próprio. Seu valor está apenas na sua forma, em sua capacidade de servir como recipiente. Portanto, ela pode contrair impurezas apenas no seu interior, a área que define a sua essência. Uma pessoa que se dedica ao cumprir de uma mitzvah deve seguir um modelo de utensílio de barro, deve atribuir importância ao seu interior e não dar atenção ao exterior. Para que alguém tenha sucesso, para a pessoa tenha sucesso na observância das mitzvot, não pode estar excessivamente preocupado com os aspectos externos, sua reputação, a forma como os outros percebem ou que dizem ao seu respeito. Uma pessoa envolvida numa mitzvah provavelmente se torna alvo de zombarias e desprezo por parte daqueles que não valorizam a observância da mitzvot. Além disso, algumas mitzvot exigem que se faça coisa ou se vá ao lugar que à primeira vista pode se parecer abaixo da dignidade de alguém. Contudo, nada disso deve ser permitido, interferir no dever de cumprir uma mitzvah. A pessoa deve concentrar no seu interior, na tarefa sagrada que tem diante de si e não se com preocupações externas relacionadas à sua imagem pública ou à honra pessoal. Da mesma forma, uma pessoa envolvida numa mitzvah deve muitas vezes agir como um surdo, ignorando as críticas e os desafios dos que se opõem. Há uma geração atrás, muitos judeus se opõem fortemente ao estabelecimento de yeshivot, argumentando que bastava que as crianças frequentassem uma escola pública e depois participassem das aulas de hebraico à tarde, na escolinha. Não havia necessidade de afirmar eles um sistema escolar único, mas queriam separado. Se os fundadores da yeshivot não tivessem sido surdos, se não tivesse dado atenção à oposição, muitas instituições magníficas de educação que hoje tem da Torá, que temos hoje, jamais teriam existido.
Naturalmente, é importante consultar e buscar conselhos de outras pessoas quando se inicia um projeto importante, mas não se deve ficar descorajado ou deve desviar aqueles que procurem desiludir alguém de cumprir uma mitzvah. Diante dele, devemos agir como surdos e prosseguir com firme convicção na importância da sua shlichut, da sua missão. Shabbat Shalom, Mevorah.